Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Romãos Cast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal e a gente vai começar uma série importante aqui nessa segunda temporada, certo, Renato? Então fala aí um pouquinho sobre o tema do que a gente pode esperar desse episódio número 27, o terceiro episódio da segunda temporada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital e o que é o termo Citizen Developer. Então, uma pessoa que está começando aí, o que ela consegue trabalhar na área de low code e tudo mais. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse termo e como que você pode se especializar também. Legal, então se você não é da área de TI, esse episódio é para você. Se você é uma pessoa que está buscando mais conhecimento sobre essa parte de soluções de tecnologia, low code, aplicações de negócio, esse tema é para você, certo, Renato? Então eu queria, se você não nos conhece, meu nome é Douglas Romão, esse aqui é o Renato Romão, a gente faz o host desse podcast, nós somos irmãos. Se você não percebeu visualmente falando, se você está assistindo o episódio, você vai ver que a gente não tem similaridade nenhuma, mas a culpa não é nossa, certo, Renato? Exatamente. Mas a gente queria convidar vocês para assistir os outros episódios e também a gente queria saber um pouquinho do que vocês estão achando dessa temporada, quem vocês gostariam de ver no nosso podcast. A gente vai fazer alguns episódios com convidados, a gente quer trazer convidados cada vez mais para trazer pontos de vista diferentes, informações diferentes para vocês aqui. Então comentem aí, mandem informações pra gente, mande mensagens pra gente nas redes sociais ou nos comentários onde você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio, pra gente poder saber quem que você gostaria de ver aqui. Inclusive, esse episódio que a gente tá fazendo hoje vai ter uma série sobre ele especificamente pra gente detalhar um pouco mais. E nesse episódio, nesses outros episódios que a gente vai fazer, a gente vai ter convidados muito importantes, certo? Então é isso, Renato. Então, vamos começar, vamos embora com esse próximo tema. Fala aí então, Renato, pra gente, o que é esse tal de transformação digital, Citizen Development? Vamos bater um papo sobre isso. Legal, então falando um pouquinho sobre transformação digital. As empresas, elas começaram nos últimos anos, a tecnologia começou a fazer parte do dia a dia das empresas e as empresas obrigatoriamente tiveram que se adaptar à tecnologia, ou elas eram engolidas pelo mercado. Então, ou elas se adaptavam e corriam atrás e de repente cresciam e podiam se destacar independente da área. Quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só de empresas de TI. A gente está falando de empresas de todos os cenários. Tanto que nos últimos anos a gente atendeu clientes, inclusive, que eram de vários setores. Setores do agro, setores industriais, setores, de repente, de papel também. Então, teve várias empresas de tecnologia, empresas que não eram de tecnologia e que precisaram da tecnologia. Então, a transformação digital, ela foi necessária e ela é necessária dentro das empresas, dentro das organizações. E uma forma das empresas conseguirem atender todo esse mercado, que a gente já comentou nos episódios anteriores também, é ter pessoas dentro da empresa que podem atuar com a criação, de repente, de aplicações. Porque a gente comentou no episódio anterior também que só as pessoas que são programadoras não conseguem dar conta de tanto serviço. A TI tá lotada de coisa para fazer já. E a gente vê muito disso, porque teve várias aplicações e clientes que a gente trabalhou já, que a reclamação era que os sistemas paravam na TI e a TI virava um gargalo. Então isso acontece muito, e isso acaba fazendo com que a empresa estacione de evoluir nessa parte de transformação, justamente porque não tem vazão, né? Exato. Inclusive, você vê muita equipe de TI nos últimos anos, e foi bom essa parte de desenvolvedores, pessoas que não eram desenvolvedores começando a trabalhar, porque você via muita TI ocupada, igual você falou, que chegava um ticket e eles não conseguiam, terminava de resolver um ticket, já tinha 5 dentro do suporte lá para eles conseguirem atender. Então, eles não conseguem dar conta. Então, para dar essa vazão, foi necessário, de repente, pessoas dentro da própria empresa que conseguissem implantar coisas. Não, nem que fosse o começo, a estrutura inicial, mas conseguissem começar a criar algumas coisas lá dentro da empresa. Então, tem esse conceito de Citizen Developer, que a gente vai explicar mais a fundo, né? Mas foi uma pessoa que não é desenvolvedor necessariamente, que ela começou a fazer criação ali de coisas dentro da empresa para ajudar e conseguir implantar a transformação digital. Legal. Isso é um conceito bem interessante, porque o pessoal fala muito sobre que isso é um termo novo, é uma nova função, é um novo cargo que está existindo. E na verdade não é, né, Renato? A gente já vê isso como... isso acontecia muito. As empresas, elas acabavam travando, e aí a gente tem o famigerado Excel, que é, cara, a ferramenta que hoje controla boa parte de muitas das empresas de forma bem, assim, profunda, né?
Porque o Excel, as pessoas acabam criando coisas, sistemas lá dentro dele. Então, esse termo Citizen Developer, ele também não é uma coisa nova, né? O que a gente tem visto é que a palavra Citizen Developer, que inclusive é importante a gente falar, a gente não tá falando ela em português porque a tradução dela é bem ruim, que é desenvolvedor cidadão, sei lá, é esquisito. Então vamos manter o inglês, tá? Não é porque a gente tá fazendo gracinha nem nada, não. Tá? Então esse ponto da transformação digital, o que eu queria dizer também sobre isso, para acrescentar o que o Renato falou? A transformação digital, ela é o processo das empresas automatizando processos manuais. Então, não é uma aplicação de negócio necessariamente que vai fazer a transformação digital acontecer. Às vezes a gente está transformando de papel para Excel, de papel para um Word, de papel para qualquer coisa que seja digital. Mas é claro que com a evolução das tecnologias, a gente está vendo essa transformação digital ser muito rápida e ela ser acelerada de forma bem interessante. Então tem várias vagas que já saíram e pessoas que vocês podem ver que são agentes de transformação digital. O que são essas pessoas? São pessoas que entendem o processo de negócio e elas vão começar a trazer transformação, trazer tecnologia para dentro desse processo para que ele de alguma forma seja transformado digitalmente. Então a gente está convertendo uma coisa analógica em digital. Esse é o conceito de transformação digital. Então, quando a gente fala de transformação digital, é isso que tem que ficar na cabeça de vocês, que é a gente transformar qualquer processo que é manual em um processo digital, qualquer processo analógico em um processo digital. E a gente tem formas de fazer isso, né? Que aí é o que a gente vai debater um pouco mais aqui em algum desses tópicos, que é formas que a gente pode atrair e formas que você, como uma pessoa que não é da área de TI, como que você pode atuar nesse mercado, se é que é essa a sua vontade. Inclusive é bom falar também que quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando de Power Platform só. A gente não está falando de Microsoft 365, por exemplo. A gente está falando de transformar digitalmente, independente da tecnologia também. Exatamente. É isso aí. E aí vocês viram que no primeiro episódio da segunda temporada, se vocês não assistiram, assistam lá, a gente conversou um pouquinho sobre o caso do nosso pai. Nosso pai, para quem não conhece, ele é um mecânico de manutenção e ele... um exemplo dele é como que ele poderia se transformar em um Citizen Developer. O que isso tem a ver com o assunto que a gente está conversando hoje, né? Porque o nosso pai, ele não é uma pessoa da área de TI, ele não começou com isso, ele não vem desse mercado, ele vem do mercado mais de mecânico de manutenção, elétrica e esse tipo de coisa. Então ele não é um cara que veio da área de tecnologia. Mas ele pode se transformar. Ele pode trazer transformação digital para a área dele, porque ele trabalha com essa parte de mecânica há muito tempo, ele tem mais de 30 anos de experiência. Então, como que ele pode usar isso a favor da transformação da empresa? Ele tem a experiência dele, ele tem o conhecimento dele. Como que agora a gente pode unir isso à tecnologia para trazer transformação para a empresa dele, para otimizar um processo, para fazer as coisas serem mais eficientes, as coisas terem menor custo, ter uma redução de custo, ter maior retorno. Então, esse que é o grande papel do Citizen Developer. A gente construir pessoas que têm conhecimento vasto na área delas e fazer com que elas tenham agora o recurso da tecnologia junto, né? O que você acha disso, Renato? Eu acho muito interessante porque justamente esse conceito que a gente fala de Citizen Developer é uma pessoa, o que você falou mesmo, desenvolvedor não desenvolvedor... Cidadão não desenvolvedor, até traduzindo dando bug na cabeça. É justamente isso, é uma pessoa que não é da área, assim como o Douglas comentou, do nosso pai, né? Então é uma pessoa que ela começa, de repente, a atuar ali na área de tecnologia, ela começa a pegar processos repetitivos do dia a dia dela e ela começa a ver como que ela pode melhorar. E tem N formas de melhorar um processo, até mesmo um processo manual ele pode ser melhorado sem a tecnologia, mas a tecnologia vai acelerar esse processo. Então ele consegue entregar mais resultado. A gente fala sobre em questão de performance, a gente fala em questão de melhorar processos repetitivos e tudo mais. Então o conceito de Citizen Developer é uma pessoa que ela não é da área de tecnologia, ela não é da TI, ele não trabalha com desenvolvimento de software, mas ela começa a criar coisas. Então ela começa a desenvolver, entre aspas, algumas soluções internas ou até mesmo para clientes. A gente vê muito o mercado que pessoas que não eram da área de tecnologia começaram a trabalhar, gostaram, e saíram para trabalhar com isso necessariamente e virou uma vaga, né? A pessoa entrou numa vaga necessariamente com esse tipo de atuação,
mas é uma pessoa que ela começa a atuar ali no dia a dia dela. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Então, é justamente esse conceito de ela não é desenvolvedor, a gente inclusive vai falar depois um episódio específico também sobre o Fusion Team, que é a fusão de times, né? Quando ela precisa, de repente, de uma equipe de TI, de especializada, de repente, até mesmo uma limitação que ela chegou dentro da empresa, tá criando uma solução ali, ela fala, ó, bati numa barreira aqui e eu preciso de alguém para me ajudar nesse processo. Então, essa união entre times também, mas ela tem uma autonomia boa para ela conseguir criar coisas. Então ela começa a criar coisas dentro da empresa e ela vai desbravando esse mundo que é super interessante e é super necessário também. Isso que é legal, porque quando a gente falou sobre System Developer não ser um termo novo, ou o conceito não ser novo, tá aí, na explicação do que é um System Developer, tá claro que isso não é uma coisa nova, porque quando o Excel, as pessoas começaram a trabalhar com o Excel, foi exatamente para isso. Elas começaram a criar sistemas dentro do Excel para suprir a necessidade do negócio sem precisar da TI. Que aí criou um outro conceito que a gente não vai entrar nesse assunto hoje, mas quando a gente trouxer o convidado, um dos convidados que a gente vai trazer, que é o Gustavo Moraes, nosso brother aí, ele vai falar bastante sobre isso também, que é o conceito de Shadow IT, que é quando a TI ela não tem controle daquilo que está acontecendo dentro da empresa. Por quê? As pessoas começaram a criar sistemas por elas mesmas. E a gente vai falar sobre isso nos episódios de governança também, que a gente vai ter aí dentro do Romãoscast no futuro. Mas o grande ponto é que esse conceito ele não é novo, porque as pessoas já tinham essa ânsia de pegar e criar soluções para problemas deles, usando o Excel, usando o Access, usando, sei lá, alguma dessas ferramentas que existem há muito tempo. Então o conceito de System Developer é exatamente esse. É uma pessoa que ela não é da área de TI e ela está construindo uma solução para solucionar um problema do negócio. Então não tem nada de novo naquilo que a gente está falando, é só um termo bonitinho aí que deram um rebranding, que é termos bonitos aí que a gente vê pela internet. Deram um rebranding, colocaram uma marca nova, uma carinha nova e soltaram como se fosse uma novidade, mas ela não é necessariamente. Agora a gente tem muito mais recurso, obviamente, mas não é uma coisa nada novo. Tá? Então esse conceito de System Developer é importante porque a gente começa, se a gente tiver uma cultura interessante de System Developer dentro da empresa, a gente começa a criar áreas dentro da empresa para evoluir. E eu acho que tem um ponto importante também que a gente não falou, Renato, que é o conceito de que as empresas elas estão se tornando cada vez mais empresas de TI. Então uma empresa que antes era, sei lá, uma farmacêutica, ela era uma empresa de ferragens, ela era uma empresa de saúde, ela está começando a se tornar uma empresa de TI que presta serviço na área de saúde. Então isso é muito importante. Como que as empresas que não são de TI, elas estão se tornando de TI se elas não tiverem pessoas dentro delas que tragam essa transformação digital? Então acho que isso é um ponto importante também. As empresas elas estão se direcionando para cada vez serem mais voltados à TI que atende um determinado ramo, determinado nicho de mercado. Mas elas são empresas de TI. E para isso acontecer, as pessoas de dentro do negócio precisam começar a construir soluções e desenvolver também, mesmo sem necessariamente aprender uma linguagem de programação. E é interessante você comentar sobre as empresas que estão começando a fazer isso, porque não necessariamente a gente pega uma empresa gigante aí, ela vai ter um sistema, por exemplo, a Hotmart, ela tem um sistema de tecnologia por trás ali, mas provavelmente dentro da própria Hotmart ela tem outras tecnologias ali dentro, porque ela precisa, a parte financeira, o cara lá precisa gerar nota fiscal, de repente o cara que faz o contato de vendas, ele precisa ter um sistema ali para de repente ver as pessoas que ele conseguiu fazer uma venda ou ele conseguiu introduzir o produto. Então, dentro de uma empresa mesmo de tecnologia, ela tem outros sistemas ali dentro e outros departamentos que necessariamente vai precisar de um System Developer para atuar. Porque senão o mercado, a Hotmart é grande. Só que ela não é só uma empresa de vendas de produto, por exemplo. Ela tem uma empresa, ela tem uma estrutura gigantesca. Com certeza ela tem mais de 100 funcionários e ela deve ter ali os departamentos e cada departamento vai precisar, de repente, de alguém ali que vai ter que atuar, de repente, numa tecnologia específica. Boa. Então a gente já falou para vocês o que é o conceito de System Developer. Mas seria interessante agora a gente entender, então, o que a gente precisa fazer para ser um System Developer. Eu tô numa empresa, tô trabalhando, será que eu já sou um System Developer? Será que eu não sou?
se eu não sou dessa área, se eu sou uma pessoa de TI que está ouvindo esse episódio, como que eu ajudo o meu coleguinha lá da área de vendas, o meu coleguinha lá da área do financeiro, o meu coleguinha lá da área do marketing, para que ele se torne um Citizen Developer, para que ele comece a também trazer transformação digital para minha empresa. Eu acho que ia ser legal a gente bater um papo sobre isso, Renato. A gente falar um pouquinho sobre o que a gente faz para se tornar, vale a pena a gente se tornar, será que eu já sou um Citizen Developer? O que você acha disso? Boa. Então acho que o que precisa primeiramente para você ser um Citizen Developer é vontade. Você vai precisar estudar. Assim como na nossa área de tecnologia, como programadores, a gente precisa estudar, o Citizen Developer também vai precisar estudar. E a gente fala muito da Power Platform, por exemplo, e é um caso bem comum, que as pessoas, elas, eu tô trabalhando com Power Apps e é suficiente aqui, no meu caso, não preciso conhecer outras áreas ali dentro. E ela precisa necessariamente ir evoluindo na ferramenta, independente da ferramenta, pode ser o Excel mesmo. Não adianta você só criar as planilhas ali, você vai precisar de repente entender como que está sendo salvo, de repente o local que está sendo salvo aquelas informações, se está de repente protegido, para justamente não cair nesse problema que você comentou, Douglas, da Shadowlight, que você tá, de repente, fazendo coisas ali que a TI não sabe, seu departamento de tecnologia ali dentro da sua empresa não sabe, ou que você tá infringindo alguma regra de política. Porque tem muita política dentro das empresas de segurança, proteção de dados. No Brasil está tornando cada vez mais comum e tem lei bem rigorosa com relação a isso. Então acho que um Citizen Developer vai precisar estudar e vai precisar de vontade para isso também. Porque você vai precisar se comunicar com outros departamentos ali, então, dentro da sua equipe também. Então é importante você estudar justamente para você conseguir propor soluções para sua empresa. Não chegar só com um produto ali e falar, gostei desse produto, quero aplicar ele. Mas você tem que mostrar os benefícios daquele produto também. Então, conhecer as ferramentas, é bom você estudar as ferramentas que tem disponível no mercado, você ver, conversar com a TI de repente, para ver como que eles podem te apoiar nesse processo. Importante isso aí. Exato, porque se sua empresa tem uma equipe de TI, você pode de repente conversar com ela para ver como que você pode ajudar. E quais as tecnologias que são ali, porque de repente a empresa ela já tem o padrão de tecnologias, posso usar Microsoft, posso usar Bubble, como a gente falou, posso usar, sei lá, alguma outra ferramenta que não necessariamente seja Microsoft, ou o padrão da empresa é Microsoft. É importante esse diálogo com a área de TI para instruir dentro do padrão da empresa também, porque daí faz com que o negócio faça mais sentido também, certo? É mais fácil você comunicar com a empresa e você seguir o padrão do que você fazer e depois chegar com um problema direto para TI falando, fiz isso. E de repente ter que mudar tudo aquilo que você já fez. Então é importante essa conversa com a TI, ver as tecnologias que vocês estão trabalhando, ver como que você pode auxiliar nesse processo e você trabalhar em conjunto com eles. Se sua equipe não tem, se sua empresa, o seu cliente não tem uma equipe de TI que possa te ajudar nisso, a gente tem tantos outros, nós somos MVPs, contribuímos de formas gratuitas com a comunidade, tem outros MVPs que falam também sobre diversas tecnologias, mundo Microsoft, tem pessoas inclusive que não falam de mundo não Microsoft também, então procure estudar também especialistas, conversar, participar dessas comunidades técnicas abertas, onde você consegue interagir, tirar sua dúvida e até mesmo avançar de repente para um pensamento ou outro, dependendo do que você precisa fazer e do que você precisa entregar. Boa. E um ponto importante que a gente não falou antes, mas é legal da gente ressaltar aqui, é que esse episódio é para, que nem eu falei, é para quem quer se manter na área de atuação que você tem. Então você tem a área de atuação de vendas, você tem a área de atuação de marketing, e você está querendo melhorar os processos da sua área, você está querendo evoluir naquilo, mas você não quer sair da sua área. Então esse não é um episódio para você que quer ir para a área de TI. A gente vai ter um outro episódio só para isso, tá? Esse é um episódio para você que quer. O Citizen Developer, ele vai se manter na área que ele está, só que usar a tecnologia para alavancar, conseguir mais coisas. E uma coisa importante que a gente não falou também, Renato, mas eu acho legal você comentar, que é sobre essa questão da especialização, não no sentido do Citizen Developer em si, mas será que isso é uma coisa que está tendo um boom agora e a gente está vendo um monte de vagas? A gente falou sobre vagas no último episódio. Está tendo vagas porque é um negócio que é hype agora, é um negócio que está em alta agora, ou é uma coisa que vai se tornar em algum momento uma habilidade mínima
né? Que nem o Excel, que nem a gente comentou. O Excel hoje em dia, para a maioria das vagas, é meio que uma habilidade mínima. Você tem que ter aquilo. Justamente interessante. Inclusive, tem algumas formas de você se especializar nisso, né? E eu devolvo a pergunta pro Douglas. Então, Douglas, como que você pode, como que alguém que tá lá nos assistindo pode se especializar de repente? Eu fiquei sabendo que tem coisas do PMI, tem coisas que ele consegue estudar. Como que eu posso me especializar nesse setor? Então, de repente, tem até mesmo oportunidade de vagas aí. Então, legal. A gente queria... nesse episódio que a gente vai chamar o Gustavo, ele vai conseguir falar com muito mais propriedade, porque ele é um dos caras que está aqui no Brasil trazendo muito conteúdo sobre Citizen Developer junto com o PMI. O PMI é o Project Management Institute, é o maior grupo que cuida dessa parte de gestão de projetos e todo o entorno. Eles têm as certificações, eles têm os cursos, eles têm as comunidades, eles têm uma série de coisas. E eles criaram algum tempo atrás, eu não vou precisar quanto tempo, mas a gente vai deixar os links desses conteúdos. Eles criaram o PMI Citizen Developer, que é exatamente o conceito de trazer os Citizen Developers para dentro de uma estrutura de gestão, porque tudo que a gente está desenvolvendo, no fim das contas, são sistemas, são projetos. Então, os Citizen Developers, eles têm também que ter esse conceito de como que eu crio um projeto, como que eu estruturo, qual que é a governança, como que eu transformo uma ideia numa coisa que vai retornar alguma coisa para o meu negócio. Então isso é muito importante. E aí o Citizen Developer do PMI, eles criaram meio que uma trilha de conhecimento. Então, claro, dentro das comunidades técnicas, como o Renato falou, dentro dos conteúdos que a gente vai divulgando, vocês vão procurar na internet aí conteúdo sobre Power Platform, sobre outras tecnologias que são focadas em Citizen Developers que não são Microsoft. Corram bastante, tem bastante conteúdo, mas o PMI ele é agnóstico de tecnologia. Então eles fizeram um conceito para vocês terem a cabeça de um Citizen Developer. O que o Citizen Developer ele precisa se atentar? Se ele quiser ser um cara que pratica aquilo, se ele vai ser um cara que vai ser um arquiteto de negócios. Então, o PMI, eles criaram essa trilha de conhecimento, onde tem 3 certificações e tem 3 cursos relacionados a essas certificações, onde você pode se inscrever. E, claro, tem um custo lá do PMI, mas essas certificações elas vão te dar uma base boa sobre como tratar os projetos de Citizen Developer. Até que ponto o Citizen Developer vai, até que ponto ele tem que chamar uma TI, ele tem que chamar uma consultoria para desenvolver. E aí eles têm esses 3 modelos, que é o PMI Citizen Developer Foundation, o Citizen Developer Practitioner e o Citizen Developer Business Architect. São as 3 certificações que eles têm hoje disponíveis. A gente vai deixar os links para vocês dos materiais. Fiquem ligados porque eles fazem alguns cursos e algumas turmas abertas em alguns momentos. E também tem os conteúdos do Gustavo, que vai falar bastante sobre isso. Mas esse é o conceito do PMI. E esse é um negócio que eu indicaria bastante para vocês darem uma olhada, porque não é o conceito da tecnologia. Aqui a gente não está falando da tecnologia que você vai usar para ser um Citizen Developer. A gente está falando do conceito de Citizen Developer em si. Como que eu trago transformação digital para a minha empresa? Pô, eu trago uma ideia, como que eu bolo essa ideia, como que eu faço um business case para apresentar para o meu negócio, para os meus diretores, para pedir investimento, como que eu organizo isso com a minha TI para ter uma governança, como que eu estruturo esse projeto, como que eu converto as ideias para ver os resultados que eu preciso fazer, como que eu crio KPIs ao entorno disso. Então, o PMI Citizen Developer, essa parte de suite de conhecimento, é justamente para te ajudar nessa parte. Então, tecnologia, você vai procurar na internet, você vai procurar no Learn da Microsoft, você vai procurar nos conteúdos do Renato, do Douglas, dos outros MVPs, você vai achar a parte de tecnologia. No PMI, você vai achar a parte de conceito e processo disso. Então, eu acho que a combinação dos dois faz com que a especialização ela seja muito mais interessante. Então, a gente vai conseguir trazer muito mais informação e alavancar muito mais essa parte de transformação digital. Então, transformação digital é um tópico legal, é um tópico que chama atenção, é bonitinho, mas nada vai fazer sentido se você não conseguir juntar isso, juntar o processo que você tem, o conhecimento que você já tem da sua área, junto com a parte de tecnologia. E tem muitas formas de você se especializar, você trazer esse conhecimento. E aí a gente deu só alguns exemplos aqui para vocês, mas pode ficar tranquilo que a gente vai liberar alguns mapas mentais nesse episódio também para vocês acompanharem como que eu me torno um Citizen Developer, como que eu corro atrás e é isso.
E um comentário só antes da gente encerrar, é que é muito comum nas empresas essa parte de Citizen Developer. Inclusive, um caso recente aconteceu comigo, era uma pessoa de analista de negócios que fala com o cliente, lida com proposta, e ela sentiu a necessidade de repente saber um pouco da tecnologia ali na hora de conversar com o cliente, porque ela se sentia muito limitada em só conhecer a parte de proposta, do conhecimento técnico, do que o cliente precisava, mas ela falou assim, como que de repente eu conheço uma tecnologia, até mesmo para ir direcionando o cliente para uma determinada tecnologia. Então acho que é muito importante isso dentro das empresas e vai acabar crescendo em questão de vaga também para isso. Exatamente. Então quem que pode ser um Citizen Developer? Um gerente de projeto, um analista de negócio, um cara de vendas, um cara do marketing, um cara do RH, qualquer pessoa da área de negócio que não necessariamente vive ali dentro do TI pode ser um Citizen Developer. E mesmo aqueles que vivem dentro do TI, mas eles não são desenvolvedores em si, eles podem se tornar Citizen Developers. A ideia é que cada área da empresa ela pode ser um reduto ali, uma equipe de Citizen Developers trazendo transformação digital para dentro da empresa. Inclusive, se você é gestor de tráfego, que tá em alta agora, tá em alta. Gestor de tráfego, essa é pra você também, porque a pessoa, de repente, tem uma agência ali, ela precisa gerenciar a agência dela, gerenciar, de repente, os clientes. Exatamente. Então, convite para você assistir os nossos podcasts, sempre um podcast por semana, quem sabe no futuro a gente aumente isso. Lembrando que a gente vai deixar também um mapa mental, como o Douglas comentou, agora a gente vai começar essa trilha de carreiras e boa parte delas a gente vai disponibilizar um mapa mental, então o link está aqui para você se cadastrar e você baixar esse mapa mental também e você compartilhar, então compartilha nas redes sociais também, vai ser interessante ver esse mapa chegando a mais pessoas também, podendo agregar. Agradecer ao Douglas pela conversa aí e também deixa nos comentários quem que você quer ver nos próximos episódios e obrigado, até mais. É isso aí, obrigado, até mais.